Axé, pessoal, vamos lá. Essa música é comprida. Essa música é do Nanco, né? O pessoal tá pedindo aí a playlist aí do Instituto. Vou montar, hein? Vou montar. Me dá só alguns dias, vou montar isso daí. Já tem bastante tempo que eu tô querendo fazer isso. Eu vou montar a playlist e colocar lá no Spotify. Playlist do Instituto. Bom dia, bom dia, bom dia. Que todos tenhamos um excelente Odioadê aqui no nosso Clube 6h52 para estarmos falando desses assuntos relevantes dentro aqui da tradição de fada, tradição dos orixás. E vocês que fazem parte do Clube 6h52, que está toda segunda-feira aqui acordando cedo comigo para falarmos sobre esses assuntos. Na semana passada a gente começou um assunto onde falamos, né, sobre Exu e Ogum, sendo Exu o primogênito do universo e Ogum o primogênito da Terra, e dando continuidade nessa série de lives sobre o entendimento sobre os orixás, vamos dar continuidade sobre o culto dos Holodés, que são considerados os caçadores, os orixás caçadores. E dentro dos orixás caçadores temos inúmeros caçadores, que aqui no Brasil muitos deles ficaram conhecidos como qualidade de determinada divindade, até pelo momento da escravidão onde foi formado o culto aqui, para não se perder, se agregou muita coisa, mas existem orixás que têm uma visão diferente dentro do panteão. Não é uma qualidade daquela divindade, mas sim uma outra divindade com as suas características e atributos. Só que naquele momento, a divindade que se aproximava mais era uma, e aí foi dada uma qualidade de outra. Sejam todos bem-vindos. Aboroboye, Agboató, Surei Oriofun, que Fá abençoe a todos vocês. E tenhamos um excelente dia. E hoje vamos falar de Exu e de Obaluayê. Muitos não têm essa noção de Obaluayê como uma divindade caçadora, mas até nos seus símbolos, né, mostra a questão da lança representando a caça. E alguns dos seus ojubós, dos seus assentamentos, têm essas representações feitas por ferro, né? E tem outras que são feitas por madeira. Aqui no culto afro-brasileiro, né, o Obaluayê, ele é montado de uma forma na qual ele tem algumas lanças apontadas para cima. Tem uns que vai levar 7, tem outros que levam 1, tem outros que levam 3, isso depende, né, da nação e de como a pessoa ela apura isso, mas dentro da tradição iorubá nós não temos esse mesmo formato, nós vamos cultuar a divindade ali no seu todo. Então, Obaluayê já começa que é uma divindade caçadora, e muitas pessoas veem Obaluayê apenas como uma divindade ligada à cura. Aquele que pode trazer a doença, mas aquele que também traz a cura. E aí fica muito só nessa questão genérica, né, do que vem a ser o orixá. Porque todo orixá ele tem atributos inúmeros para todos os caminhos. Lá na Nigéria, se você vai procurar um sacerdote de determinado orixá, aquela divindade muitas vezes é ela que vai ser utilizada para determinado problema, independente do que é o orixá. Então a gente imagina que se a pessoa está doente, ela vai cuidar só apenas de Obaluayê. Não, às vezes ela vai cuidar de Oxum e Oxum vai te trazer a cura. Às vezes vai cuidar de Oxóssi e vai te trazer a cura. Todo orixá ele tem o poder de te trazer a cura e essa transformação. Então não podemos ficar apenas nessa questão mais genérica do orixá, né? Tipo, Obaluayê é só o orixá da cura, né? E da doença. Obaluayê, a tradução do seu nome significa Rei e Senhor da Terra. Oba Oluayê, Rei e Senhor da Terra. Com isso, é uma divindade ligada ao poder de transformação da Terra. O poder de transformação da Terra. Quando nós falamos
de Obaluayê, estamos falando da própria manutenção da terra. E quando tem a manutenção da terra, todos os orixás eles estão ligados. Por isso que o tema de hoje é Obaluayê e Oxóssi. Então, Oxóssi é a divindade ligada à fartura. Eu acho que todas as pessoas conhecem Oxóssi como o grande caçador, o orixá ligado à fartura, né? Se utiliza muitas frutas, né? Para Oxóssi, para representar a fartura que a terra ela vai gerar. Só que ao mesmo tempo, essa terra, para ela ser fertilizada, ela tem que ser com o axé de Obaluayê, tem que ser com o axé de Oxum, tem que ser com o axé das águas que vem do céu. Então, em todos os processos, todos os orixás, eles estão unidos. Entrando no culto a Oxóssi, que seria a divindade ligada à caça, um dos orixás mais emblemáticos dentro do culto aos caçadores, porque mesmo Ogum sendo o chefe dos caçadores, as atribuições de Ogum tá ligado mais à tecnologia, ao desenvolvimento, e Oxóssi sim a trazer o progresso à humanidade através do crescimento, da fartura e da caça. Lembrando, né, que o caçador ele nunca fica dentro da sua toca, ele nunca fica dentro da sua casa para ele poder caçar. Se a pessoa ela quer caçar e ela quer ter prosperidade naquela caça, ela precisa ter o movimento. E Oxóssi está ligado ao movimento de todas as coisas. O caçador ele nunca fica parado. Até o jogo de búzios, de 4 búzios, que é muito divulgado aqui no Brasil, principalmente, né, para fazer jogos de confirmação, de sim, de não, na verdade ele é um jogo ligado aos caçadores. Ele é um jogo ligado ao Oxóssi, a Ogum, e é um jogo de caçador. Porém, ele tem um encantamento diferenciado, que quando aquele caçador ele vai entrar na mata, ali se ele vai montar uma armadilha ali para pegar algum animal, ele vai jogar esses búzios ali para saber se ali é o lugar adequado para montar essa armadilha. Senão ele vai montar essa armadilha em outro lugar. Então o caçador ele consegue ver o rastro do animal, ele consegue ter a sensibilidade e ele consegue ver se o animal ele vai passar naquele rastro. Para isso ele vai confirmar apenas com o seu jogo encantado dos seus 4 búzios para saber se ali é o local ou não. Então entenda toda a ligação que tem os orixás caçadores. E todos os orixás caçadores, onde a gente inclui lá no início, né, Exu, Ogum, né, agora Obaluayê, Oxóssi, tudo vai estar ligado e tudo é orixá ligado ao movimento. Obaluayê está ligado a Onilé. Onilé seria o culto à terra. Sim, com toda certeza. Você pode evocar Obaluayê direto na terra, como nós também podemos evocar Exu direto na terra. Onilé tem um culto à parte, tá? Mas também faz parte ao culto não só a Obaluayê, mas a Exu, ao culto dentro do Ogboni, da Sociedade Secreta de Ogboni, dentro do culto das mães ancestrais, dentro do culto a Egungun. Onilé ele se faz presente em tudo, tá? Até porque Onilé é a divindade que também gera a manutenção da terra, é o senhor da terra. Então nós temos sempre que apaziguar e alimentar também a terra para que tenha o crescimento. O que eu estou querendo dizer é que tudo está ligado, interligado, e não tem como desmembrar muitas coisas, né? Porque tudo está ligado. Bom dia. Obaluayê tem ligação com o jacaré? Sim, tem ligação com o jacaré, com o crocodilo, que também é um animal que pertence a outras divindades, inclusive, né, a Oromilá. É uma divindade de conhecimento e é uma divindade que ela guarda uma sabedoria ancestral, porque o jacaré ele está na Terra há milhões de anos. Então, se for ver, ele é bem primitivo.
até a sua forma de caça, né? Quando o jacaré ele fecha a boca, ele não consegue mastigar. Ele tem que transformar aquilo, por isso que ele gira, né? Para arrancar pedaço. Então ele tem um poder muito grande. Não sei se vocês já ouviram falar, né, daquela coisa de lágrima de crocodilo, né? A lágrima de crocodilo, na realidade, é porque esse animal ele tem uma especialização nos olhos, por ele viver tanto dentro da água quanto fora da água, aonde na água ele tem como se fosse uma lente de contato e que fecha ali e protege ele quando ele está dentro da água. E quando é de dia ele fecha aquilo ali e abre como se fosse os olhos. E tem uma bolsa onde sai água naturalmente, só que ele não está chorando, por isso que a gente fala que é lágrima de crocodilo. Então entenda até que um animal ele sempre vai ser utilizado pelo poder que ele carrega e os atributos que tem por trás daquele orixá. Então o jacaré ele tem uma carapaça, né, muito forte, é um animal muito forte, aonde ele é muito pesado, mas dentro da água ele consegue se deslizar muito rápido, mais rápido do que muitos animais aquáticos, né? Então ele se especializou nesse sistema de caça e nesse sistema de vida. Então ele é um animal apurado, mas específico para aquela região, para aquele local onde ele está. Então é a mesma coisa. Nós utilizamos a essência dos animais, como por exemplo do jacaré, quando nós precisamos dessa essência para algo específico. Voltando ao tema, Oxóssi é o orixá que está ligado aos portais. Ele que abre os portais dos outros reinos, dos outros planos espirituais. Oxóssi é a divindade que está ligado com a projeção astral, com as saídas conscientes fora do corpo. Todo mundo tem projeção astral, tá, pessoal? Que é a saída fora do corpo. Porém, 99% das pessoas às vezes não tem a consciência disso ou não lembra disso. Mas isso é uma faculdade latente de todo ser humano e existem técnicas para você aprimorar isso e se desenvolver dentro disso. E essa saída fora do corpo na noite, né, quando você está no seu período de sono, é onde você vai se desconectar e se conectar com outros planos astrais, tá? Só que como a humanidade, a maior parte delas estão tão preocupadas com os problemas que acontecem no seu dia a dia, as contas para pagar, os relacionamentos, as coisas, nós não conseguimos nos desconectar muito bem à noite. E muitas dessas pessoas conseguem só desconectar um pouco do corpo, né? E fica ali flutuando sobre o corpo, ruminando ali os seus pensamentos do seu dia a dia, das coisas que estão acontecendo. E como a saída fora do corpo, ela é fora do corpo, não tem a questão cerebral, né? Não tem o seu processador aqui, né? O seu HD ele está aqui. Quando você volta, o seu cérebro o seu apoló ele quer desfragmentar tudo isso, porque é como se aquilo não existisse aqui, tá? Por isso que isso são tudo faculdades latentes que tem que ter um estudo e tem que também praticar, aprender essas técnicas, enfim. Oxóssi é a divindade que está ligado com a conexão do cordão de prata, tá? Aonde se faz as viagens astrais. É a divindade que mostra aquilo que pode acontecer. Oxóssi tem a ver com a questão de uma vidência espiritual de um futuro. Porque se você sabe o procedimento, já fez aquele procedimento inúmeras vezes, você sabe o rastro daquele animal. Então é batata que se você fizer aquilo 1000 vezes, a probabilidade de dar errado é muito pequena. Porque você já fez isso 1000 vezes. Então garantiu o resultado. Então Oxóssi é essa divindade que nos traz esse resultado quando nós utilizamos esse axé. É a divindade que está ligada aos portais do norte, do sul, do leste e do oeste. É a divindade que está ligada às projeções astrais. É a divindade que nos leva aos outros mundos. E é uma divindade que está ligada também, tanto com a vida quanto a morte. Porque é através do conhecimento ancestral
que permite a existência aqui na Terra. Então foi a forma que os nossos ancestrais fizeram, que nós também fazemos e melhoramos. E a nossa descendência vê a forma que nós fazemos, faz e melhora. Então esse é o intuito do Axé de Oxóssi. Deixar aqui na Terra também uma continuidade. Com certeza. Então Oxóssi é a divindade que também faz nós enxergarmos algo que a gente pode não estar vendo. É a divindade que abre a intuição. É a divindade que também nos liga às atividades sociais, porque é a divindade ligada à caça, à estratégia, tá? Então é uma divindade muito boa para ser cultuada, não só pelos filhos de Oxóssi, mas por qualquer pessoa, né? Lembrando o nosso conceito, que nós somos sempre filho de todos os orixás, tá? O senhor disse que o Obaluayê é um orixá caçador, ele caça nas matas também? Então, é um orixá ligado à caça também, tá? Não é visto tanto com essa visão, porque aqui a gente vê o Obaluayê com aquela divindade ligado às palhas, né? Só ligado às palhas, que seria o Omolu, que a gente tem a visão, né, dentro do candomblé. Mas nós temos uma outra divindade dentro do panteão iorubá, uma divindade ligada à cura também, que se utiliza dessas palhas, que também é um caçador, chamado Akogum. Então o Obaluayê, na visão iorubá, ele seria a divindade que vai utilizar roupas pretas, vermelha, roxa, roupas ligadas a magias, lança, mostrando essa questão dele como um grande caçador. Babá, é verdade que os Itãs que conta que Oxóssi foi criado por Iami Oxorongá? Sim, verdade. Na realidade, Oxó, né? Aqueles que conhecem um pouquinho do Yorubá, sabe que Oxó significa feiticeiro, né? Então Oxóssi, ele foi criado, tem histórias que contam que ele foi criado por Iami para ele ser o maior feiticeiro da terra. Porém, né, dentro dessas histórias, conta de um desentendimento onde Oxóssi ele se negou a praticar a maldade, praticar o lado negativo. E aí ele se virou contra esta energia. Então sim, é um orixá que tem muita ligação com as mães ancestrais, né? Se a gente pega aquela história emblemática, né, até dentro do povo do Queto, aonde fala que foi Oxóssi que com uma única flecha tirou no peito da ave das mães, né? Então já tem a ver com essa história também, porque as aves, né, as aves de rapina, elas são representadas, né, pelas mães ancestrais. Então fala que Oxóssi, né, quando aquela ave estava assolando aquele vilarejo, foi ele que, através da encantação, descobriu o que era, né? Quando foi consultado Ifá e foi feito ebó, e aí ele teve êxito naquilo. Por isso que Ifá ele sempre garante um êxito positivo para aqueles que sempre fazem ebó. Porque você vai estar sabendo melhor sobre o problema que você está passando, ou a situação que você está passando, e está fazendo a transformação daquela energia para que tudo corra algo melhor. Babá, eu já em minha lápide foi difícil retornar. Porque, só um minuto... Não. Babá, podemos dizer que todos os orixás masculinos são caçadores? Não. Tá? Tem outros orixás que eles estão atribuídos a outros axés, né? Por exemplo, o Obatalá é orixá funfun, ele não é caçador, mas tem muitos orixás funfuns que são caçadores, como orixá Okô, orixá Okê, são tudo ligado aos orixás caçadores, tá? Mas na grande maioria, muitos deles têm esse dom da caça. Até porque todos os orixás têm um superpoder, né? E o superpoder de cada orixá foi o que fez ele se tornar rei daquela cidade ou daquele vilarejo. Então ele caçou seus objetivos, né? E o que nós buscamos dentro de Fá é descobrir sobre o nosso Odu, sobre o nosso destino, para que a gente possa buscar um destino melhor sobre a Terra. E os orixás, além do Ifá, é aqueles que vão nos auxiliar para acelerar esse processo. Então nós podemos, aquilo que era para nós vivermos em 5 anos, viver em 3 anos, viver em 2 anos e meio,
com a ajuda dos orixás. Não significa correr, significa acelerar os processos, tá? Correr dá errado, a pessoa vai cair pelo caminho e não vai dar certo. Agora, acelerar é diferente. Você está numa rua 50, você vai a 70, 80, você chega mais rápido, né? Você não causou um prejuízo para sua vida, muito pelo contrário, você só acelerou um pouco. E você não saiu a 200 por hora aí, podendo causar, né, acidentes. Mas tem como, dentro dos orixás, dentro da estratégia dos orixás caçadores, você projetar isso para o seu caminho. Teve uma pessoa que perguntou aqui sobre ensinar ervas, né, para banhos. Dentro do Ifá, dentro dos orixás, né, a gente tem uma infinidade de banhos, né, de possibilidades. Mas qual que é o grande problema de eu passar esse tipo de conhecimento para vocês? É que nem tudo é para todo mundo. E se eu ensino uma folha, mesmo que seja uma folha simples e boa, para uma pessoa que ela não está no momento dela tomar aquele banho, isso pode trazer um problema. Então a gente aprende em Ifá que tudo que nós vamos fazer para uma pessoa tem que ser consultado antes, para saber qual que é a energia que está, para que aquilo não gere problemas. Quando eu venho ensinar coisas mais simples, como por exemplo, banho de folha da fortuna, para banho que não tem contraindicações, por exemplo, uma outra folha que não tem nenhuma contraindicação é a folha de colônia, que é muito bom, inclusive para equilibrar a mediunidade, até fazer o chá cozido da folha de colônia, né? É bom tomar para equilibrar essa mediunidade, tomar banhos com folha da colônia, né? Lavar a cabeça com água de coco, por exemplo, isso não tem nenhuma contraindicação. Agora, quando a gente já tem que associar várias outras folhas assim, isso já pode trazer algum problema. Para 100 pessoas, 99 vai ter êxito, mas um pode ter problema. Mas esse que tem problema é porque não foi consultado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Para isso nós temos nossos treinamentos, né? Os nossos cursos, para que aí a pessoa ela entenda melhor isso, né? Até naquele curso Conexão com os Orixás, você já entende o processo de ter uma comunicação com o orixá através do oráculo do Obi, entender isso, e aí sim, aí a brincadeira, entre aspas, fica diferente, porque se eu ensino um banho com 3 folhas, você tem condições de pegar um Obi e jogar e saber se aquilo é bom ou não para você. Então eu vou pensar em uma forma da gente melhorar este conhecimento aí para vocês, para que não gere também nenhum prejuízo, tá? Então, dentro da questão dos orixás, a gente consegue acessar essas energias através de uma folha, através de uma essência, através de uma pedra, de algum elemento, para que a gente tenha aquele axé no nosso caminho. Uma pessoa perguntou qual que é a relação se Oxóssi ele tem Ewó com o mel. Na verdade, Oxóssi ele não tem Ewó com o mel. É que o mel ele vai fazer com que todos os caçadores eles fiquem mais letárgicos, ou seja, fiquem mais calmos. E para um caçador ficar mais calmo não é positivo. Quando nós estamos falando de intuição, de percepção, de entrar na mata, ter o objetivo que é ter a caça e não ser a caça, porque um animal ele pode vir para cima de você e pode te machucar e ser fatal. Então você tem que estar ali focado para aquilo. Então digamos que tem alguns elementos, e por exemplo o mel para o Oxóssi, que vai fazer ele ficar mais letárgico. Mas não é que é uma EUO, é que depende o que você está fazendo e o que você está usando para esse caçador. Por exemplo, se eu estou lá no meu assentamento de Oxóssi na segunda-feira, Odjodje, pedindo para Oxóssi caçar para mim prosperidade, bons caminhos, né? Eu estou precisando de um trabalho, de estratégia ali no meu trabalho, enfim, eu não vou dar mel para Oxóssi não ficar letárgico. Só que se eu cuidei de Oxóssi na segunda-feira e a minha semana ali foi ágil, chegou o final de semana, sábado e domingo, por exemplo, eu posso, no sábado, dar mel para Oxóssi, porque é o final de semana. Ele vai estar descansando ali a energia. E aí no domingo você vai lá, cuida de uma outra forma, ativa novamente aquela energia, e aí tudo continua.
tem que entender o axé que está por detrás. Isso é o mais importante. Então, Oxóssi não tem Ewó com mel, mas sim, Oxóssi faz, o mel faz Oxóssi, o axé de Oxóssi fica mais lerdo, e um caçador não pode ter um axé, né, ter uma energia mais lerda quando ele está caçando. Mas se ele está de folga ali, ele pode, né? Então depende do conceito. Então eu posso utilizar mel em Oxóssi dependendo do que eu estou pedindo para Oxóssi, né? Vamos lá. Babá, quando fui iniciado em Obaluayê, eu vi como caçador e alguns acharam estranho. Passei a estudar para saber. Obrigado por todas as confirmações. Axé. Até porque quando nós estamos recolhidos, né, muita coisa acontece de sonho, né, dentro do famoso roncó. E esses sonhos, né, são as projeções, é a comunicação que às vezes, né, aquele devoto vai ter com o orixá. Então, sim, é uma divindade caçadora. Inclusive, o Baluayê é uma das divindades ligado ao progresso financeiro também, tá? O búzio, o jogo de búzio pertence ao Oxum, mas o elemento búzio também é um dos elementos pertencentes ao Baluayê. Até que nos seus assentamentos eles são cravados de búzio, né? As suas roupas também vai muito búzio. O búzio, ele tem a relação com o dinheiro da época dos orixás. Então, na época não tinha o dinheiro, a moeda, a nota, né? E os búzios eram dinheiro do tempo dos orixás. Né? Por isso que é muito utilizado, né, no culto. Só um minuto. Sim, eu comunico sobre esses cursos. Logo mais teremos a conexão com os orixás novamente. O que pôr num assentamento de Oxóssi? Aí o seu sacerdote, a sua linhagem, né, que vai ver o que tem que ser colocado no seu assentamento, ou dentro da sua iniciação, tem que ver os caminhos na qual aquela divindade vem, né, porque tem, se você foi iniciada, por exemplo, dentro do candomblé, às vezes ele vai vir em caminhos diferentes, com números diferentes, né, então seu sacerdote ele pode te indicar. Dentro da tradição iorubá é bem diferente, né, e se coloca muitos elementos, e esses elementos eles vão sendo acrescentados, né, com o passar dos anos. Né? Todos os orixás eles podem ir crescendo os seus assentamentos com o passar dos anos. Esse, né, é o intuito. Conforme a sua vida vai crescendo, vai se desenvolvendo, né, o orixá ele também vai crescendo. Por exemplo, eu tenho um chifre, um determinado chifre no meu Oxóssi, que eu só consegui colocar isso no meu Oxóssi depois de mais de 10 anos de iniciado. Então tem coisas que você vai colocando e vai acrescentando com o tempo, tá? Babá, como cultuar Oxóssi para a empresa? Aí a gente teria que consultar para ver se precisa ter Oxóssi na empresa ou se tem uma outra energia regendo essa empresa para ir fazer uma transformação, né? Para ver se é uma oferenda, enfim, outras coisas. Enfim, então tem que entender esse conceito até do orixá. Não é a quantidade de elementos. Até quando a gente está iniciando, às vezes a gente quer ter tudo. Mas às vezes você coloca um assentamento que não é hora de você ter aquilo ali ele potencializa, depois aquilo ali tem uma queda e aí você não consegue mais recuperar. Né? Por isso que Ifá explica da paciência, né? O devoto de Ifá, o filho iniciado, ele tem que ter paciência. Quando a pessoa ela já chega querendo fazer um bando de coisa de uma vez, a gente sabe que não vai dar certo para Ifá, né? Ifá vai tirando o axé. Ele vai tirando o axé, ele vai reduzindo, porque não é assim. Então, a gente tem que acelerar as coisas, mas tem que entender. Tem que entender o que está por trás. Em qual Odu Oxóssi responde? No candomblé ele responde em Obará e no culto tradicional. Então, aí que tá, né? Odu, ele representa um livro de conhecimento, um livro de sabedoria, e dentro desse livro de sabedoria vai ter inúmeras histórias de orixá. Então, assim,
falar que Oxóssi responde só em Obará, né, não é correto, porque aí vai depender do conhecimento desse sacerdote. Porque, por exemplo, em Obará responde Oxóssi, responde Adê, responde Obatalá, responde Ori, responde Ologun-Edé, responde Xangô. Então vai ser através do conhecimento daquele sacerdote que ele vai apurar qual que é o tipo de divindade que está, e muitas outras divindades. Então, por exemplo, Oxóssi responde em Odi, Oxóssi responde em Odionilê, Oxóssi responde em Orim, Oxóssi responde em Obeionum. Então veja, dentro do jogo de búzios aí, Oxóssi já respondeu aí em 5, 6 Odus, pelo menos. E dependendo do que for, ele responde muito mais. Então não tem um Odu específico, mas sim o conhecimento daquele sacerdote para apurar qual que é o Odu e qual é a história que veio dentro daquele Odu, para que a gente possa consertar ou arrumar isso. Por isso que é aquela relação, depende da forma que a pessoa foi iniciada. Porque aí vai ter assentamentos que Oxóssi vai levar tantos elementos, quanto vai levar o dobro de elementos, e isso vai depender do que aquele sacerdote apurou. Por isso que vocês que são iniciados, né, tem que apurar isso com os seus sacerdotes nesse aspecto. Não é que eu não quero ensinar, muito pelo contrário, eu adoro ensinar, mas eu tenho que ter responsabilidade naquilo que eu ensino para que vocês não tenham problema. Não, uma planta muito cultivada para Oxóssi, tá? É uma planta mais rara, eu posso até verificar depois para vocês de conseguir, mas é o Uaiô, tá? O Uaiô, ele é um arbusto, tá? É um arbusto espinhento que é muito utilizado para Oxóssi, inclusive dá para se fazer tocas, né? A toca dos caçadores dá para fazer com aiô, você planta alguns aiôs, monta e ela vai formando uma trepadeira e fica fechada ali. Então esta é uma excelente planta ligada ao Oxóssi, ligada à sorte. E o aiô, ela é uma semente, eu não tenho aqui, ela é uma bolinha, né, mais ou menos assim do tamanho de um iquim. E inclusive é um dos jogos dos caçadores. Existe um tabuleiro, né, de aiô, que ele é um jogo, não é bem isso, tá? Mas só para entender, ele é um jogo estilo um jogo de dama, onde a gente vai pegando uma bolinha e colocando em outro, né, em outro recipiente, onde se joga de 2 pessoas. E na tradição iorubá, né, eu tenho aqui meu jogo de aiô, e na tradição iorubá, quando normalmente tem algum tipo de desavença entre um membro ou outro membro, ou às vezes numa iniciação de Fá, dependendo do Odu, pede para que a pessoa tenha esse jogo de aiô. E ele é um jogo que, teoricamente, você vai jogar em 2 pessoas para se conversar uma situação, e aí, enquanto você está conversando aquela situação, você está jogando aiô, que aquilo ali é para trazer bênçãos, trazer harmonização, trazer alegria, né? Aiô, né, significa alegria, né? E Fakaiô de, né? E Fá traz alegria. Então, a aiô, ela é uma planta muito legal para Oxóssi. Vamos lá. Ó, por exemplo, Babá, qual que é o significado de Oxóssi pedir o chifre de búfalo no assentamento? Não tem como dizer, porque normalmente a gente só vai colocar isso se for numa consulta, né? Que não é coisas que a gente põe da nossa cabeça. Todos os chifres vêm de um animal, ponto. Ele foi abatido, então pode ter sido por um caçador. Então qualquer chifre eu posso colocar num assentamento de Oxóssi? Teoricamente sim, tá? Agora, por exemplo, o búfalo, né? Ele é um animal mais ligado à divindade Oiá, pela sua força. Mas o chifre de búfalo, ele está mais representado à questão do poder, né? A força daquele animal. Por exemplo, no meu assentamento de Oxóssi eu não tenho chifre de búfalos porque a gente utiliza o chifre de búfalos para outra divindade. Mas eu tenho inúmeros outros tipos de chifre, né? Então, o chifre dentro dos animais sempre representou poder. O animal que ele é mais chifrudo, digamos assim, ele tem mais poder na natureza. Aqui a gente fala, né, que aquele cara é chifrudo, né?
é visto como algo negativo, mas teoricamente o chifre, né, representa o poder daquele animal. Representa, né, que ele é um animal mais velho, poderoso. Quanto maior o chifre, ele mostra o poder ali até para a fêmea. Então ele é utilizado como símbolo de poder, principalmente como uma medalha para os caçadores, né, um troféu. Até na Nigéria, em Leifé, por exemplo, antigamente, quando se abatia, um caçador batia o elefante, ele tinha que dar um dos marfins para o rei. Até na entrada dos palácios lá, principalmente do Oni of Ifé, na entrada da porta tem um marfim enorme, representando esse poder. Até interessante falar sobre isso, porque a gente conhece histórias dentro do candomblé, aonde, né, tem uma história que fala que Ogum se enterrou, né, depois dele ter feito um massacre, ele se enterrou, deixando apenas a sua cabeça para fora, né? Essa história é uma história de Oxóssi, tá? É que ela chegou aqui invertida. E esta cabeça de Oxóssi, ela existe até hoje, né? Ela é uma cabeça mumificada, na internet vocês até acham fotos disso. Eu vou até procurar isso para postar no nosso Instagram. Que no festival de Obatalá, como Oxóssi ele faz parte da guarda de Obatalá, essa cabeça ela fica em poder dentro do palácio do Oni of Ifé, que é o palácio de Odudua, e quando tem o festival de Obatalá, um desses dias o rei Oni of Ifé, descendente direto de Odudua, ele sai com esta cabeça de Oxóssi mumificada, né, jogando bebida em cima dela em procissão na cidade, até chegar no templo de Obatalá, aonde na entrada do templo de Obatalá tem o templo de Oxóssi, para depois continuar essas cerimônias. Então é um culto muito lindo, né? O culto à divindade Oxóssi. Também se veste muito branco para Oxóssi nessas ocasiões. Babá, e a folha de acocô também é de Oxóssi? Sim, a folha de acocô, ela é ligada aos reis, tá? Então ela é ligada a Xangô, ligada a Ogum, a Ossanha, a Oxóssi, para que traga também a realeza. Então ela serve para sacralizações de Ori, para trazer realeza para aquele Ori, né? Até quando uma pessoa ela vai receber títulos na Nigéria, vai virar um rei, normalmente se colocam folhas de acocô na sua cabeça para representar isso. Até dentro do culto afro-brasileiro, em algumas obrigações, também se coloca folha de acocô na cabeça para representar, né, essa questão de realeza. Quais são os tabus de Obaluayê Chaponã? Chaponã é um dos outros nomes ligado ao Obaluayê. Só que quando nós estamos falando esta palavra que nós costumamos não pronunciar tanto, a palavra Chapanã, está ligado mais à questão da varíola, tá? A questão da doença, o lado aonde a divindade ela vai jogar esta energia. Então conta que quando um vilarejo estava fazendo coisas erradas, né? Olodumare ordenava ao Obaluayê para que o Obaluayê soltasse Chapanã, que seria as epidemias, tá? Para ali dizimar aquele vilarejo e começar uma purificação. Por isso que um dos nomes de Obaluayê chama o Bolorã, que significa terra quente. Por isso que em momentos quentes, né, no verão, aquele sol quente, nós não utilizamos roupa vermelha para não ativar esta energia. O vermelho ele é um ativador, ele pode ativar também as doenças, tá? Por isso que o Obaluayê ele utiliza roupa preta, vermelha, roxa, tudo ligado a esta energia e a esta frequência que esta cor traz de temperatura, tá? Então tudo é medido através de temperatura. Quanto mais baixo a quantidade de kelvins que uma cor tem, tá? O vermelho é a energia com mais baixa quantidade de kelvins. Quanto mais branco, né, ou azulado aquela cor maior é a quantidade de kelvins que aquela cor ela permite. Então,
essas divindades que está ligada à frequência baixa, frequência da terra, está ligado mais ao vermelho. Por isso que tem orixás que utiliza muito a questão do vermelho, como Exu, como Obaluayê, como Egungun, Oiá, Xangô, porque são tudo energias ligadas à terra, né? Eu vou depois, quando nós entrarmos na relação de Xangô, né, que aí eu vou falar no próximo tema sobre Xangô e Oiá, eu vou explicar sobre as cores, né, de Xangô, né, o vermelho, o branco e a questão de Obatalá, onde que entra aí nisso. Então todos esses orixás, eles têm uma ligação, e as cores que esse orixá também tem como representação, vai emitir uma frequência. Que quando nós entramos naquela frequência de cor também, nós também vamos trazer um determinado axé para o nosso caminho. Ronaldo está perguntando, benção babá, axé a todos. Gostaria de saber se o rabo, o arpão do peixe, a raia, pode entrar no assentamento de Exu e se usa-se branco no corte de Exu de Oxóssi. Gratidão. Bom, vamos lá. Eu não conheço sobre usar o arpão de arraia nesse aspecto, porém, o arpão da raia, né, é a sua arma, né? Então, aquilo ali, dependendo aonde entrar no corpo do ser humano, é fatal. Então, aquilo ali é a sua arma e fica camuflado. Debaixo da água você não enxerga. Então, você pode pisar e ser atacado ali pelo arpão da raia. Então, acredito que só por conta disso, por ser uma flecha, né, e ter um axé que aquilo ali pode trazer um poder, com certeza você pode utilizar sim, né, sem problema algum, tá? Mas sabendo encantar isso para que aquilo tenha um axé específico para você. Quanto ao vestir o branco para essas divindades enquanto for cuidar, não necessariamente, tá? O branco a gente sempre deve utilizar para representar a unidade e representar a cor de Obatalá. E quando nós estamos com o branco, nós conseguimos atingir qualquer outra frequência. Por isso que nós utilizamos normalmente o branco. Mas, por exemplo, cuidar do orixá, estando com roupa assim, Yorubá, não tem problema algum. Galo branco para Exu. Pode sem problema nenhum, tá? Inclusive é bem aconselhável, né? Aqueles que são sacerdotes sempre utilizar animais brancos para Exu, sem problema nenhum. Animal branco é diferente daqueles frango branco de granja, que os bichos não conseguem nem andar e não conseguem nem sair do lugar, tá? Isso daí a gente não utiliza para não trazer, porque o bicho ele não tem vivência na terra, tá? Agora se pegar um frango branco caipira é totalmente diferente. Os búfalos enfrentam até os leões, dando chifradas, é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Essa pergunta aqui é bem interessante. Só um minuto. No culto afro-brasileiro, no Orô, o Orô seria o ritual, tá? Onde pode ter sacrifício ou não. Para Oxóssi, não se coloca o ori, né? A cabeça dos animais sacrificados. Poderia esclarecer? Sim. Então conta inúmeras, tem uma história que conta, né, bem resumidamente, que foi sacrificado ali a cabeça do animal, e a cabeça daquele animal foi consultado e foi pedido para que a cabeça daquele animal ela fosse colocada na entrada da floresta. E conta que enquanto eles estavam em festa dentro da floresta, estava vindo um ataque. E nesse ataque conta que esta cabeça ela emitia um som avisando os caçadores. E com isso eles puderam se preparar contra aquele ataque. Então conta que a cabeça contou a história. Então nós não deixamos a cabeça no assentamento, não é porque é um maiô. Até se pode colocar a cabeça ali próximo ao orixá. É que a gente vai utilizar principalmente, deixar distante esta cabeça, para que esta cabeça possa nos avisar de situações que possam estar vindo. Então existe até
uma casa, né, que é muito conhecida, onde tem uma festa que acontece há mais de... vai completar quase 60 anos a história dessa festa. E os bois, né, sacrificados, muitas dessas cabeças eram colocadas, né, nas árvores ali, que era uma árvore representada por esta divindade também, para sempre mostrar essa relação. Então, a cabeça, né, do animal, ele também é o troféu do animal. E muitas vezes a gente quer mostrar esse troféu para as pessoas. E a estratégia dos caçadores é justamente não mostrar esse troféu. É justamente você utilizar esse troféu para que tenha um êxito diferente na sua vida. Então, quando esse troféu, que neste caso é a cabeça, ela é colocada em um outro lugar, mas esse troféu ele pode te dar um poder, que é te comunicar de algo que pode acontecer, você está utilizando esse troféu de uma outra forma, não só para ostentar e mostrar para as pessoas. Então, a gente tem que entender o que está embutido por trás das histórias dos orixás. Senão a gente fica só contando historinha e não leva o conhecimento que está por trás. Né? Os códigos é o que está por trás. Babá, é verdade que quando se fala ou pedir algo para o Omolu tem que se pedir tudo em verso? Não, muito pelo contrário. Você tem que pedir, né, aquilo que você quer. Se você a mesma coisa, gente. Antigamente a galera fazia muita macumbinha assim na encruzilhada pro povo, colocando algum elemento ali para Exu que Exu não gosta e falando: olha, Exu, foi fulano de tal que pediu para eu vir aqui fazer isso. Eu não queria fazer isso, mas fulano pediu para eu vir fazer isso. Então qualquer coisa, você vai lá brigar com fulano. Então era muito comum a gente aprender esse tipo de coisa, né? Mas se a gente tá pensando numa energia, né? Aquilo ali, ela tá vendo o que tá acontecendo, né? É a gente querer se enganar para nós mesmos, né? Então não, você vai pedir e também não precisa, gente, falar em Yorubá para conversar com o orixá. Eu já vi algumas pessoas falando, né, que o orixá ele só entende a língua Yorubá. Não, ele entende a língua do seu coração. Então, por exemplo, se eu for fazer uma consulta para alguém de Opelé, eu tenho que ficar falando em Yorubá consulta para ela, ela não vai entender nada. Ela precisa entender qual que é o recado que Orumilá está trazendo ali, que os orixás estão trazendo ali. Qual a ligação de Oxóssi com a jaqueira? Paocá. Vamos lá. Tem a Paocá e tem a Paocava. A Paocá, ela seria a jaqueira aqui no Brasil, que tem casas que vai cultuar a jaqueira dentro do templo, que pertence a Oxóssi. Conta que a Paocá era uma das mães, né, de Oxóssi, mas tem casas que não vai deixar crescer a jaqueira, que fala que na raiz dela tá as iás, e que as iás vão ficar encantadas na jaqueira, e vai trazer problemas ali. No entanto, que alguém quando pega assim na jaqueira, naquela noda, se sujar a roupa já era, se estraga com aquilo, né? Se mancha com aquilo. Então, nós temos uma outra árvore, né? Que ela é a Paocá verdadeira, que se eu não me engano chama Gaia senegalensis, se eu não me engano não, o nome científico dela é Gaia senegalensis. Ela é a verdadeira Paocá africana, ela é o mogno africano, é uma árvore que chega até 40 metros de altura, e ela sim é uma das árvores das mães ancestrais ligada ao Oxóssi. Muitas árvores são encantadas para os orixás, tá? Inclusive essa Paocá, só que a Paocá verdadeira. Não pode confundir, a mesma coisa, né? Nós temos o Iroko, né? O Iroko que é cultuado na Yorubaland, né? Que é a Melissa celsus, que eu tenho plantado aqui, mas aqui no Brasil é muito cultuado também a Gameleira branca, né? Que é um parente. Mas qualquer árvore grande, de grande porte, ela pode ser cultuada como uma divindade, né? Como um Iroko. Porque ela já passou uma relação aqui na Terra. Qualquer árvore centenária, né, ela já passou um século na Terra. Ela já é uma divindade. Ela viu inúmeras intemperâncias do ambiente. Babá,
Essa relação da cabeça pode ter a ver com a força de Oxóssi nos mostrar astralmente o que pode estar por vir? Com certeza, com certeza. Essa é a jogada. Então, a cabeça do animal, ela sempre vai ser levada para que esta cabeça possa nos conectar. Ou seja, amplificar o nosso Wi-Fi. Exatamente, a língua é a língua do coração. Babá, o procedimento de tampar as narinas que o senhor ensinou nos ajuda a ter uma melhor viagem astral? Isso pode nos ajudar? Com toda certeza. Primeiro porque você vai estar oxigenando melhor, né, o seu ori, né? Você vai estar verificando qual que é essa relação que você vai estar quando você dá uma super oxigenada no seu sangue, no seu ori, né? Tem pessoas que vão ficar até tontas. Isso também vai facilitar, né, essa saída também. Por isso que existem inúmeras técnicas, né? Nós sermos devotos dos orixás não é simplesmente ir lá pôr cabeça pro orixá, é entender tudo que está por trás. Por isso que é uma filosofia de vida. Os orixás, né? A gente não vai ouvir relatos falando da palavra viagem astral. A gente não vai ouvir dentro dos orixás a questão dos condutos de energia que nós temos no nosso corpo, como a palavra chakras, os chakras, que é do hinduísmo, né? Mas nós temos todas essas energias com outro nome, né? A palavra Xé significa energia vital. É você estar com esses vórtices de energias vivos, com vitalidade. Quando nós tomamos um banho é para a gente regenerar essa nossa constituição da energia do nosso campo áurico. Nós também não vamos falar de campo áurico, mas o nosso campo de energia, que é o nosso axé vital, que isso está dentro do Ifá. Então, às vezes eu venho falando com outras nomenclaturas para que vocês entendam. É porque já tem umas pessoas que falou que dentro do culto dos orixás não existe isso, que eu estou inventando. O fato desta pessoa ser ignorante acerca dessas informações não invalida aquilo que realmente aquilo seja. Então, graças aos orixás e esse conhecimento, eu consigo acessar várias coisas para trazer aqui para vocês. Babá, no Ojubó de Ogum, consigo acessar qualquer caçador? Teoricamente, o assentamento de Ogum e Oxóssi, eles são considerados o cabeça da sociedade dos caçadores. Então, se você tiver conhecimento para isso, você pode evocar um outro caçador até através de Oxóssi e de Ogum e que aquilo pode ser aceito. Mas para isso, você precisa ter um conhecimento breve, né, para saber ativar essas energias. Axé. Vamos lá, pessoal. Pessoal, estamos chegando ao final de mais uma live, né, aqui do nosso Café com Babá, no nosso Clube 652. São muito, né, a gente acaba entrando num assunto, vai entrando em outro, que é muito bom. É isso aí, né? Justamente, a ignorância não tira a autenticidade do que é real, né? Então, eu vou sempre falar de assuntos, de outros assuntos, para poder conectar e ter um entendimento mais fácil, né? Isso é o que importa, é facilitar o caminho, facilitar a vida. É utilizar as ferramentas ao nosso favor. Babá, Aiô é de Oxóssi e de Obaluayê, qual seria? Olha, tem várias ligadas ao Obaluayê. Uma das de Obaluayê mais comuns seria Euealará, que é a mamona, tá? Tanto a mamona verde quanto a mamona vermelha, que ela é um pouco mais rara, e a mamona vermelha também pode ser utilizada para Exu. Tem uma outra planta, o Atori também é ligado ao Obaluayê, mas também é raro o Atori, que é utilizado não só para o Obaluayê, mas para Egungun, para Egbeorum. Tem várias. Uma outra que é muito bom se colocar no axé, Paulino, não precisa chorar não, tô respondendo aqui. Uma outra que é muito importante no axé de Obaluayê seria aquela vassourinha. Ela tem um poder muito grande também. Uma outra árvore Omissimicim tacum, que é o olho de pombo, também é uma erva muito importante de Obaluayê. São Gonçalinho
também muito importante de Obaluayê e de vários outros orixás. São Gonçalinho é muito bom para se ter em casa, aqueles que têm quintal, porque não é uma árvore de grande porte, né? É um arbusto que fica aí com uns 3 metros de altura, dá para podar, e ela é muito boa. Também é ligado a Igbé e outras divindades. Bom, pessoal, axé, que Fá abençoe a todos, que nós tenhamos uma excelente semana, tá? No nosso Odioadê, gratidão, e até semana que vem vou vir falar sobre mais 2 orixás. Vamos definir quais são esses 2 orixás que têm ligação. Coloca lá nos stories, faz suas perguntas, vê qual orixá vocês querem, vamos fazer uma votação. E semana que vem eu trago 2 orixás novamente para nós falarmos aqui no nosso Odioadê, no nosso clube 6h52. Axé, que Fá abençoe a todos. Elamoboru, Elamoboye, Elamoboye Oboxixé. Axé.